Certa vez, quando Jesus, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, entrou na sinagoga e buscou o rolo de Isaías. Os profetas eram escritos em pergaminhos feitos com pele de cordeiro, e ele então abre o rolo e lê um trecho do que possivelmente restou uma parte no capítulo 52 hoje do livro de Isaías. Ao terminar a leitura, ele fecha o rolo e diz assim: hoje, diante dos vossos ouvidos, se cumpriu essa profecia. Porque Isaías falava da vinda dele mesmo, o Cristo, da sua aparição pública e do plantio do grão de mostarda, da pequenina semente que um dia se transformaria na árvore robusta do Evangelho, cobrindo a face de todo o orbe. Seguindo a tradição, eu quero abrir outro rolo hoje, não do profeta Isaías, mas de um outro livro, também profético, Obras Póstumas, no capítulo chamado Regeneração da Humanidade. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora nós te dizemos, os tempos são chegados. O que se prepara, pois, não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa, que rui. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo que se refere a esse velho mundo acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, mundo feliz. E habitar essa terra será uma recompensa ao invés de uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. A terra, nós te dissemos, não será transformada por um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá. Do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos.
essa profecia se cumpre. Se cumpre diante dos nossos olhos. Muitos de nós, incluindo nós espíritas, estamos buscando os traços da nova era no furacão Irma, no terremoto do México, na guerra iminente entre Coreia do Norte e Estados Unidos, nos fenômenos de corrupção no Brasil, nos desmandos de toda ordem. Estamos olhando, buscando onde as marcas do mundo de regeneração que já se avizinha, que já se aproxima, onde as marcas? E recordando as sábias palavras do Espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, Deus age em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas humanas. Então, se você quer demonstrações do mundo de regeneração que já se aproxima, vá para as maternidades. Em silêncio, Jesus renovará o mundo. E o seu trabalho começa cada vez que uma mãe inicia o acompanhamento da sua gravidez. A renovação virá silenciosa nos lares de espíritas, católicos, evangélicos, ateus, budistas e todos que professam os mais diversos cultos. A renovação da terra se dará de modo sutil, carinhoso, profundo, como são as ações de Deus. Um netinho que deixa avô e avó retardados, babando. Virá com aquela criancinha andando dentro de casa e os pais apaixonados. Titios, titias, escolas. Mas já estamos vendo sinais e virão outros mais fortes, a ponto de os grupos espíritas terem que se preparar para um fenômeno iminente. Iminente. Nós teremos que destinar o salão principal para as crianças que trarão os pais para serem evangelizados. Teremos que ter salinhas para receber os pais. Porque toda renovação que vem de Deus se faz nas bases legítimas do amor. A educação divina se pauta no amor. A educação divina se pauta no exemplo. Lembro um casal querido com 2 filhos. O mais velho estudava como eu. E a mais novinha, 4 aninhos de idade. O pai, fruto típico da geração antiga. A nossa geração antiga. A geração antiga dos espíritos que encarnam há milênios na Terra, cuja marca fundamental é o orgulho e o egoísmo. Nós que nos julgamos os mais sábios do que Deus. Tem horas que a gente faz prece e fala assim: Pai, deixa eu governar 1 ano só.
Me entrega esse negócio, em um ano eu resolvo, você vai ver. Só a terra, não estou pedindo muito. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. Então, um pai racional, um homem inteligente, mãe ativa, curiosa, também inteligente, sentada ao lado do marido, o marido dirigindo o carro, e aquela criancinha de 4 anos, pequenininha, frágil, que nasceu ali para ser educada, para receber uma formação. Na cadeirinha do banco de trás, vira, fala: mamãe, quanto tempo a gente espera lá em cima antes de voltar? O pai fica pálido. Quem que ensinou isso para essa menina? Eu não falei nada. Não estou nem... Mas filhinha, a mamãe não sabe nem se a gente volta. Mamãe, que a gente volta, eu tenho certeza. Eu quero saber quanto tempo a gente espera para voltar. E hoje, ela leva os pais para serem evangelizados. Portanto, não nos assustemos. Não nos assustemos. A velha geração não sairá do trono, nem deixará o bastão sem fazer muita gritaria e muita algazarra. Não será assim. Nós vamos ver uma verdadeira pirraça do mal. É pirraça. Já viram criança mal educada que você anda com ela no shopping e ela cai no chão e vira, esparrama e grita, e todo mundo olha e fala: meu Deus do céu. E a família toda em pânico, chama corpo de bombeiro, polícia, vai ver uma criança de 2 anos. Então o mal está fazendo pirraça, porque não quer deixar o comando da terra. O mundo até hoje foi comandado pelo mal. Mas entenda, isso aqui não é um discurso apartado do que aprendemos na doutrina, porque fala assim: a terra foi comandada pelo mal. Todo mundo imagina um diabo, não sei porquê, pé de bode, não sei, mas preconceito com bode. Imagina um chifre, rabo, uma figura mitológica. Então nós abrimos o livro Ação e Reação, e o benfeitor dirá a André Luiz: o mal? Diz André Luiz e Hilário Silva, porque é Hilário Silva quem pergunta: que é o mal? E o benfeitor responde, sem adentrarmos nos labirintos da filosofia, com todo o respeito que a filosofia nos merece. Vamos buscar uma resposta simples, porque todo aquele que sintoniza com Deus sabe reconhecer o que é o bem e o que é o mal. O mal é o progresso. O mal é o bem-estar. O mal é a felicidade. O mal é a prosperidade. O mal é tudo de bom, só para mim. Só para mim. E o bem? O bem é o progresso, é o bem-estar, é a felicidade para todos. Isso nos ajuda a entender, nos ajuda. Por que 51 milhões é tão bom? É ótimo,
a serviço de todos. Porque aí eu uso o dinheiro e construo uma bela praça, um belo posto de saúde, uma escola maravilhosa, faço uma rua limpinha, com canteiro, e uso os milhões para todos nós. É uma bênção. O mal é quando eu pego essa bênção, ponho tudo numa mala e uso só para mim. Portanto, chegou a hora de tirar o mito sobre o mal. O diabo somos nós. Somos nós quando nos esquecemos do outro. Ao longo do dia, eu, você, todos nós viramos diabo várias vezes. O lugar mais comum de transformação em diabo é quando você entra no carro para dirigir. Há uma transformação tremenda. Por quê? Porque o paradigma do mal é a rua só para mim, eu chegar mais rápido. Acontece, gente, acontece que, e aqui está uma lição valiosa. Por que existe sinal de trânsito? Para que todos cheguem. Para que todos cheguem. Para que quem está nessa rua passe, e quem está nessa também passe. Porque se quem está nessa, somente quem está nessa passar, o que acontece? Então só existe regra de trânsito com uma função: preservar que todos cheguem bem e rápido. Todos. Mas o que nós transformamos? Todas as experiências humanas, transformamos todas as instituições humanas, incluindo o movimento religioso, num lugar para a satisfação do bem próprio. É por isso que o benfeitor Emmanuel irá definir egoísmo, abre aspas, apego da alma ao próprio bem. Apego da alma. Porque o problema não é desejar o próprio bem. Nós temos o dever de desejar o próprio bem. Mas tem horas que tem que ceder. Tem hora que tem que abrir espaço. Porque o mundo ditoso é um mundo em que cada um pensa no outro. E por isso todos vivem imensamente felizes. Todos. Porque pensa-se sempre no comum. E não nos enganemos. A lei divina é a suprema guardiã do bem comum. Deus não tem compromissos com favoritismo pessoal. Não tem. Não tem. É por isso que palestrante espírita fica doente, entra no cheque especial, perde emprego.
por isso. Não há compromisso divino com favoritismo pessoal. O compromisso de Deus é em favorecer todos os seus filhos. Todos. Assim, não haveria de ser outra a forma como Deus renovará o mundo, sob o comando com auxílio, utilizando Jesus como instrumento. Qual? Mudando a geração. Mudando. Nasce a criancinha e você não sabe. Mas ali estará um espírito educado no bem comum. Educado no bem comum. E através da sua conduta carinhosa, simples, ingênua, cativará o coração dos maus, porque os maus, com poucas exceções, não são perversos, são frágeis, diz Jesus. Compreenderás, diz a Levi, que os homens são mais frágeis que perversos. Há seres humanos perversos, e a perversidade é um distúrbio psiquiátrico, precisa ser tratada. Há criaturas perversas, mas não são a maioria, são um pequeno número. A grande maioria do mal são de criaturas frágeis, que por conta da sua fragilidade colocam o bem comum acima do bem, o bem próprio acima do bem comum. Esse é o ponto. E nós construímos, diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, que a coisa mais difícil de erradicar do mundo é o egoísmo. Por quê? Porque as leis, as instituições, os costumes e a sociedade cultivam em nós o egoísmo. Cultivam em nós o egoísmo. Conta Humberto de Campos, Neio Lúcio. Conta Neio Lúcio que dois amigos velhos caminhavam. Uma longa amizade. E no caminho, em função da época que estavam caminhando, abateu-se uma grande nevasca. E o mais velho deles, sentindo-se frágil e doente, pesou seu bem-estar e a amizade. Quando encontraram uma criança abandonada que gemia na estrada, o amigo encaminhou-se e tomou a criança. O mais velho disse: o quê? Não temos condições nem de caminharmos sozinhos, ainda vamos levar mais alguém? Vamos morrer todo mundo, deixa essa criança. Ele falou: não posso fazer isso. E o amigo, o mais velho, deixou ali o amigo sozinho para ir em busca do próprio bem-estar, para buscar sozinho a sua segurança, para buscar sozinho a sua salvação. Seguiu adiante, deixou tudo para se apegar ao bem próprio. Amanheceu, passou a nevasca.
Esse que ficara com a criança conseguiu chegar na hospedaria. Frio, lá foi acolhido, deram água, colocaram água quente para ele pisar, deram comida, ele foi atendido. O seu amigo mais velho, que saiu sozinho, foi encontrado morto, congelado. Por quê? Porque aquele que recebeu a criança, durante o período mais intenso da nevasca, abraçou a criança. O calor da criança se somou ao calor dele e os dois se salvaram. O mundo convulsiona. Nós veremos coisas de estarrecer. Será uma nevasca muito forte. Mas eu digo, todo aquele que buscar um processo de manter a sua integridade individual, vai se perder. Porque a nossa força está em permanecermos juntos. Permanecermos juntos. Nesta mesma mensagem, os Espíritos dizem: terremoto? Furacão? Cataclismo? Não, isso aí sempre teve. Já teve piores. Teve piores. E sempre haverá. Porque é um fenômeno natural da estrutura material do orbe. Da estrutura material do orbe. Sempre haverá, dizem os Espíritos. Os sinais da transição, os sinais da mudança serão dois: loucura e suicídio. Disse isso em 1868, loucura e suicídio. Enquanto eu falava para vocês aqui agora, dezenas de pessoas se suicidaram no mundo. E o que nós mais encontramos hoje são pessoas que perderam o sentido da vida. Não sabem quem são, não sabem o que querem, não sabem qual a razão da vida. É esse o terremoto que o Evangelho anunciou. São essas as catástrofes do mundo de transição: loucura e suicídio. Então, o que dizer? Certa vez, terminando a palestra espírita, um jovem veio, ele foi o primeiro da fila. Ele chegou e falou assim: tá bom, eu vou te dar um crédito, eu ia suicidar hoje. Não vou mais. Então eu peguei a mão dele e disse assim: mas escuta, nós estamos todos mundo sofrendo aqui. Uns sofreram perdas afetivas, outros perdas financeiras. Vários de nós aqui com doenças graves, sabendo que vai desencarnar. Todos passando dificuldade. Fica com a gente. Fica com a gente. Vamos juntos. Vamos juntos. Por quê? Porque graças a Deus nós não temos todos juntos o mesmo problema. Então eu atravesso uma prova, vamos supor, financeira, o outro uma prova de saúde. Eu ajudo ele na prova de saúde, ele me ajuda na prova financeira. Eu sofro uma perda afetiva, o outro sofre uma perda financeira, e nós nos ajudamos mutuamente, porque juntos, unidos, sempre tem tudo: afeto, dinheiro, saúde, carinho, caridade. Nós somos uns pelos outros.
Ninguém deve viver para si apenas. Todos podemos e devemos compartilhar. Eu te dou do que tenho e você me dá do que tem. E enfrentando juntos, amigos espíritas, juntos, de mãos dadas, enfrentaremos todas as provas e todas as expiações que estão na pauta da nossa encarnação. Se Deus quiser, vamos passar. Temos que passar. Juntos. É por isso que no livro Há 2000 anos há uma fala do Cristo. É o próprio Cristo falando. E quem estava lá? Lívia, a esposa de Públio Lentulus. Por isso que ela contou para ele, né? O que Jesus falou. Ele disse assim: amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra. Um sopro de verdade e vida que varrerá toda a terra, e a terra pagará então à evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão. Claro, claro. Porque nós temos uma lição grandiosa na doutrina. O mundo está cheio de injustiça. Cheio. Está cheio de injustiça. Mas não tem nenhum injustiçado. Sabe por quê? Porque, diz Emmanuel, o mal que um dia saiu de você voltará ao centro das suas atividades. O outro é só um instrumento. O mal voltará. O mesmo que saiu de nós. Então isso é como se fosse uma tempestade. Porque forma aquela nuvem e os Espíritos nos dizem assim: filho, aguenta firme. Aguenta firme. Porque essa nuvem é sua. Não tem como mandar para outro. Ela é sua. Então fica firme. Deixa cair a tempestade. Espera. Espera. Espera por quê? Para finalizar. Espera porque no capítulo 41 do livro Pão Nosso, Emmanuel escreveu uma mensagem chamada No Futuro, retomando a profecia de Isaías que eu citei no início da nossa fala. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere, a prisão, cerrará suas portas. Não haverá penitenciária. Os tribunais quedarão em silêncio. Eu vou perder o emprego.
canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. As máquinas vão cuidar do progresso. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé, não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constitui-se-á de louvor e de alegria, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e nos pensamentos de todos, porque nesse dia o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Esse dia já está no horizonte. Com a bênção de Jesus e dos Espíritos superiores, nós vamos assistir a esse sol, não fora, mas dentro de cada um de nós. Muito obrigado. Espírito Santo, muito obrigado, Vitória, adoração.